Olá, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. É, Resolvi pegar essa aula que a gente não conseguiu fazer, né, para os alunos da noite e falar um pouquinho com vocês, né, para que vocês não estudem apenas pelos slides, não ficar só com a leitura do conteúdo. A gente vai fazer uma breve explicação, fazer uma videoaulazinha aí com a explicação dos slides para vocês irem acompanhando texto mais slides, tá ok? Então, o nosso conteúdo de hoje é falar sobre Platão, né, os conceitos gerais, o mundo das ideias, o mundo dos sentidos e a questão da alegoria da caverna. Tá? Então, a gente vai começar, né, com essa frase de Platão aqui, quando ele diz: o preço a pagar pela tua não participação na política é ser desgovernado por quem é inferior. O que a gente gostaria de estar apontando nessa citação de Platão? A primeira coisa importante para a gente apontar nessa citação de Platão é que não é que Platão fosse uma pessoa que se julgava superior, uma pessoa que se julgava melhor do que as outras pessoas. É importante a gente notar isso, porque senão a gente pode dar uma impressão desproporcional, né, à fala de Platão. Mas era o fato da crença de que ele acreditava que o governo deveria ser distribuído aos filósofos. E essa questão da superioridade ou inferioridade estava muito ligada à nobreza de espírito, à nobreza de alma que o Platão acreditava que os filósofos teriam, que seriam pessoas que não estavam interessadas em bens materiais, não estavam interessadas em angariar para si as vantagens de quem estaria no governo, mas especificamente pessoas que estariam dispostas a trabalhar pelo coletivo. E para que fosse escolhida a melhor pessoa para o governo, né, para que tivessem na liderança, era necessário que as pessoas participassem. E se não houvesse participação, né, o risco de você ter uma pessoa que não fosse a pessoa escolhida por quem deveria escolher de forma lúcida, consciente, determinada, seria escolher uma pessoa que não estaria ali no nível de quem Platão achava que deveria ser. E Platão, afinal de contas, quem foi Platão? Né? Platão ele foi discípulo de Sócrates, né? A gente já falou aqui que Sócrates foi o filósofo que dividiu a filosofia, né? E Platão foi o discípulo de Sócrates, e acho que tinha uma biografiazinha dele aqui, né? Foi o discípulo de Sócrates, né? Nasceu em 427, morreu em 347, né? E ele foi discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles, né? Ele é a pessoa responsável por toda o registro, ou pelo menos para a maior parte, né? Por mais de 75% do registro acerca de Sócrates, uma vez que Sócrates não deixou nenhum registro escrito, né? Platão foi o fundador, né, da primeira escola de nível superior, se é que a gente pode chamar assim, né, da Grécia Antiga, né, a Academia de Atenas, né? E foi a pessoa que trouxe um conhecimento muito interessante sobre a questão do mundo das ideias. E é exatamente sobre isso que a gente gostaria de detalhar um pouquinho nesse conhecimento, nesses slides para vocês. Tá? Então, diferentemente do que algumas pessoas falam sobre mito de caverna e tudo mais, Platão ele fala sobre a alegoria da caverna. O que seria a alegoria da caverna? A gente vai trazer algumas ilustrações para vocês aqui. Tá? A alegoria da caverna, tá, é a história, é uma história que conta em que vários prisioneiros estavam numa caverna escura, né, e eles não sabiam, né, eles não conheciam a luz que emanava do lado de fora da caverna. Né? Tudo o que eles conheciam eram as sombras. Né? Então, tudo que acontecia, que se passava no mundo exterior, a luz projetava na parede, projetava na sombra, tá? E era assim que eles conheciam. Né? Eu vou trazer a ilustração para vocês verem. Né? Então, aqui, deixa eu trazer aqui, né? Aqui desse lado aqui, a gente está vendo,
né, os prisioneiros, né, a ilustração dos prisioneiros na caverna, todos eles presos com grilhões, com correntes, né, dentro de uma caverna, e uma parede onde eram projetadas as sombras das coisas que aconteciam do lado de fora. Né? O que acontece? Né? Segundo a narrativa de Platão, um belo dia uma pessoa consegue fugir. Né? Ele quebra essas correntes, ele consegue fugir e ele vai ao encontro da luz real. Né? Ao chegar do lado de fora da caverna, né, ele tem um choque. Né? Ele encontra com o mundo todo iluminado, né, com o sol de verdade, não apenas as sombras, e vê que os passos são passos, pessoas não prisioneiras são pessoas, árvores, e tudo aquilo que eles viam, a sombra, a projeção, agora ele está vendo ali no mundo real, no mundo que está, o mundo concreto que ele está vendo ali. Tá? O que acontece então com essa pessoa? Ele então volta, né, o que se espera de um filósofo, né? Ele volta para dentro da caverna onde se encontram os prisioneiros, né, onde estão todos os prisioneiros, e ele resolve então explicar para aqueles prisioneiros, para aquelas pessoas, que aquilo que eles estavam vendo até então na parede, no fundo da caverna, não correspondia à realidade, mas era apenas uma, uma imagem distorcida da realidade, porque eram sombras. Né? Então ele explica, vai lá e tenta convencer, e tenta falar para as pessoas que eles estavam enganados, que eles deveriam sair também, quebrar os seus grilhões e sair para o lado de fora da caverna. O que acontece então nesse, nessa dessa história de Platão? Essas pessoas que estavam prisioneiras lá dentro, né, e nunca tinham conhecido outra realidade, eles se revoltam com o filósofo, com a pessoa que volta para contar a realidade, e eles então não acreditam que aquilo que estava do lado de fora fosse a realidade. Né? Eles achavam que a realidade é aquilo que estava na parede. E aí existem algumas versões, né, dessa alegoria da caverna, né, sendo que a mais comum da gente conhecer na alegoria da caverna é exatamente a versão de que eles então pegam esse filósofo e matam esse filósofo ali dentro, uma vez que a alegoria da caverna também quer representar um pouco da defesa, né, da apologia de Sócrates que Platão faz. Tá? Então, essa pessoa que foi lá fora, conheceu a experiência do que é real, tentou trazer a realidade para os prisioneiros, mas eles não quiseram. Né? Então, qual é o sentido, né, dessa alegoria da caverna? Platão tenta com isso mostrar, né, que existe uma diferença entre o conhecimento daquilo que a gente vê com os nossos sentidos, né, com os olhos, com os ouvidos, né, com o nosso olfato, com o paladar, e aquilo que a gente pode perceber com a nossa razão, com a nossa inteligência. Ele vai dizer, então, que o verdadeiro conhecimento é aquele que é produzido pelo mundo inteligível. E aquele que é produzido pelo mundo sensível, né, é aquilo que pode causar uma sensação errada. Então ele vai dizer, olha, no mundo sensível pertence às coisas materiais ou corpóreas. E o conhecimento nos é dado pela experiência corpórea, pela experiência sensorial, dos órgãos de sentidos. Tá? E o sentido, né, o sensível, que vem de sentidos, nos dá a imagem das coisas como elas aparecem, né, e não alcança a realidade ou a essência. Platão diz, esse conhecimento forma opiniões, nós temos falado com vocês sobre a questão de opiniões, forma opiniões, e essas opiniões nem sempre são validadas, essas opiniões nem sempre são verdadeiras. Então Platão diz que para que a gente possa alcançar o conhecimento verdadeiro, é necessário que a gente alcance o conhecimento inteligível. Né? São as ideias imateriais, é aquilo que a razão alcança encadeando uma ideia na outra, ideia em cima de ideia. Tá? Então, é onde Platão vai dizer que a filosofia é o único meio, é o único caminho, né? É o único pensamento capaz que nós temos para abandonar aquilo que é sensível e passar para o mundo real, para o mundo
inteligível, né? O significado dessa alegoria, dessa caverna, o que seria a caverna? A caverna é o mundo o sensível, é o mundo das aparências, né? O lugar onde você está preso apenas conseguindo ver a sombra das coisas, né? E que é a sombra? A sombra é a aparência sensível, que a gente capta pela sensação, pela visão, pela audição, nem sempre aquilo que a gente ouve é a verdade perfeita. Então, Platão vai chamar isso de cópias imperfeitas daquilo que tem uma verdadeira forma no mundo das ideias. As correntes podem ser interpretadas como os nossos preconceitos, né? Como as nossas opiniões, como as nossas crenças, como aquilo que a gente percebe que é a realidade. E muitas vezes a gente não quer pensar sobre elas, não quer refletir sobre elas para ver se a realidade é desse jeito mesmo. Tá? O prisioneiro que se liberta seria o filósofo, né? Alguém que busca conhecimento, que é capaz de pensar, de encadear as ideias, de ir além, né? E buscar a perfeição das ideias. O lado de fora da caverna é o mundo inteligível, né? Onde estão as verdadeiras, a essência das coisas, né? O verdadeiro conhecimento, né? Platão acha que esse é o mundo real, o mundo verdadeiro, e a luz do sol seria a suprema essência do, né? Platão, então, ele diz que essa caverna representa uma reflexão sobre conhecimento, que a gente precisa sair desse mundo das sombras, tá? Do mundo sensível, tá? Para chegar ao mundo inteligível. Até porque no mundo sensível, né, não se inclui a ideia do bem verdadeiro, porque você não tem a ideia do bem supremo, que você não tem o conhecimento supremo. Tá? E o Platão diz o seguinte, que ao sair da caverna, né, o fugitivo ele vai ter acesso às ideias perfeitas, né? A ideia da justiça, a ideia do bem. Então ele deve voltar aos outros e assumir com isso o quê? O dever de governar a cidade, de governar todo mundo, porque ele agora conhece o bem. Por isso que Platão diz, né, que é exatamente aí que o filósofo se torna, para Platão, aquela pessoa capaz de gerir e de gerenciar, né, o governo de uma polis, de uma cidade. Tá? Então, Platão nos convida a imaginar as coisas, né, da existência humana, como que as coisas se passam na existência humana relativamente à caverna. Né? Os homens eles estão acorrentados nas falsas crenças, nos seus preconceitos, nas suas ideias enganosas, e eles precisam se libertar disso de alguma forma. Bom, gente, seria isso aí. Aqui nós temos uma ilustraçãozinha, né, das pessoas acorrentadas às cavernas modernas. A gente tem a televisão aí, mas a gente poderia substituir isso aí pela internet hoje, né, pelas correntes de WhatsApp, pelas várias coisas que a gente, né, pela influência que a gente recebe das correntes dos nossos amigos, pelas redes, pelas notícias nem sempre verificadas, né? A gente poderia trazer isso como talvez as cavernas modernas do conhecimento. Né? Eu gostaria de lembrar vocês o seguinte: eu estou disponibilizando para vocês um trabalho, né, que é para que vocês vejam um vídeo que eu vou deixar disponível lá no NEAD, e até o dia da prova vocês postem no NEAD aproximadamente 5 linhas. Eu não quero mais que isso. Aqui na câmera, pegar aqui meu dedo. 5 linhas. Um parágrafo, 5 linhas, sobre o que vocês vão perceber em relação a esse vídeo. Esse vídeo fala exatamente da caverna contemporânea. Tá? Então, eu quero que vocês façam uma relação da alegoria da caverna com esse vídeo e vai valer um ponto para o dia da prova. Tá ok? Muito obrigado, é isso aí o nosso contato. Espero que vocês aproveitem bem isso daí. Não deu nem 15 minutos, só dá para vocês verem rapidinho. Ok? Tchau, tchau.